A gente vai passar a próxima apresentação, que é do Remes. Remes, ele é do TCU. Ele fez esse projeto como o pós-doutorado dele, né? Descoberta e monitoramento de barragens de rejeito de minério e minas de superfície, utilizando imagens de satélite gratuitas. Isso é legal. E Deep Learning. Remes, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Obrigado aqui pela oportunidade de apresentar esse trabalho. Como o Evilásio falou, esse é um trabalho que eu realizei no ano passado, durante uma licença capacitação, no qual eu fiz um pós-doutorado na Universidade de Oxford, e daí eu desenvolvi isso numa equipe do Departamento de Engenharia de Oxford, junto com o professor Steven Rees e a pesquisadora Olga Isupova, né? E nós estamos publicando um artigo também sobre isso. E foi uma pesquisa que teve apoio, além do TCU, teve apoio também da Universidade Católica e da FAPDF, tá certo? Então, antes de começar a apresentar o projeto mesmo, eu queria só fazer um parênteses aqui, porque eu acho que essa minha pesquisa, o intuito dela desde o começo, né, de ter aproveitado a licença capacitação e tentar fazer alguma coisa, um tema que tivesse relação aqui com o trabalho no TCU e a pesquisa também em inteligência artificial, ela cai dentro de um contexto que está muito em voga agora e tem sido discutido bastante nas comunidades de inteligência artificial, que é que se criou um movimento em torno disso, né, que é a da inteligência artificial para o bem social, né? Então, esse é um artigo que depois eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês. Esse é um artigo que vocês podem ler, se vocês tiverem oportunidade, porque eu acho que a nossa comunidade, nós que estamos aqui assistindo, participando desse evento, é uma comunidade especial, né, que está se formando, que está amadurecendo, porque ao mesmo tempo que nós somos a maioria de nós, funcionários públicos, trabalhamos em órgãos específicos, boa parte dessa comunidade trabalha com controle, trabalha com supervisão, com fiscalização, com gestão, né? E o fato de nós estarmos utilizando essas tecnologias, né, estarmos explorando a inteligência artificial e trabalhando nesses temas que, de alguma forma, são importantes para o nosso trabalho, mas com grandes implicações sociais, né? Acho que nos insere nesse movimento também, né? Eu acho que valorizar isso, entender o movimento, os guidelines desse movimento é interessante pelo ponto de vista, né, de quanto nós podemos contribuir para esse movimento, mas também porque esse movimento ele tem algumas guidelines que eu estou mostrando aqui, que são interessantes, que eu acho que formam mesmo uma comunidade, né? São iniciativas ou princípios que podem solidificar essa comunidade que está se formando em torno da análise de dados no governo, que eu acho que pode avançar bastante nisso. Então, eu só destaquei aqui alguns desses princípios, né? De trabalhar ou de ver valor em soluções simples, né? Inclusive, a gente usar ou investir em iniciativas inclusivas e acessíveis, ou seja, a gente pensar em soluções ou atacar problemas, né, que resolvam ou que sejam úteis para um universo, né, cada vez maior de cidadãos e também dentro da administração pública, e acessíveis no sentido de a gente manter isso publicado, manter repositórios no GitHub, discutir em eventos como esse, né? E trabalhar em parcerias de longo prazo, reduzir custos com desenvolvimento, né? Investindo em soluções de código aberto, gratuitas e tudo mais, e aumentar a disponibilização de dados, né? Que é o que a gente faz muito nessa nossa comunidade, é compartilhar dados, compartilhar conhecimento, tá? Outra característica importante desse trabalho eu acho que eu não teria feito no tempo que eu fiz e também, talvez, com os mesmos resultados há poucos anos atrás. Eu trabalho com computação há muito tempo e também com pesquisa, com inteligência artificial e tudo, e nós sempre tivemos enorme dificuldade em desenvolver projetos mais arrojados ou de maior escala, exatamente porque tudo era muito
difícil, não existia, era necessário ter infraestrutura própria para você rodar código, tudo era feito em, muitas vezes, recursos específicos eram acessíveis só em plataformas proprietárias, né? Era muito difícil compartilhar conhecimento, porque as comunidades de desenvolvedores eram muito dispersas. No Brasil, em particular, a pesquisa é muito difícil por causa disso, né? Porque são poucos os grupos trabalhando em cada tema de pesquisa, o que dificulta o compartilhamento. E hoje, o que a gente vê a nível, em escala, né, mundial, e que nos insere, que nos facilita, permite que nos insiramos nisso facilmente, né, mesmo sendo Brasil, mesmo sendo qualquer país do terceiro mundo, tudo, é que a gente tem essas comunidades gigantes de pessoas que estão trabalhando nisso também. Essas comunidades em torno dessa tecnologia que está ficando cada vez mais popular, no sentido de envolver mais profissionais de diferentes perfis, né, que compartilham conhecimentos no GitHub, que respondem perguntas no Stack Overflow, né? E depois a gente também tem isso de ter plataformas fantásticas que não só distribuem conteúdo, né, coleções gigantes, como, por exemplo, no caso que eu usei, imagens de satélite desde sempre, que foram obtidas pelos satélites da NASA e da Agência Espacial Europeia, né, que estão coleções completas disponibilizadas na internet, mas que antes não eram processáveis facilmente, que exigiam um esforço gigante de download e uma infraestrutura local para você preparar, processar, usando um GIS, né, um sistema de informação geográfica ali muito pesado, que exigia placa gráfica e tudo mais. E hoje a gente tem um Google Earth Engine, por exemplo, onde você vai lá e escreve um script de 20 linhas e processa uma coleção inteira como essa, né, como da NASA ou da ESA, fazendo seus recortes facilmente em minutos. Então, esse é um recurso assim, inacreditável, e também a questão do processamento mesmo dos algoritmos, no caso de Deep Learning, que exigem mais máquinas, exigem também GPUs e tudo, a gente poder fazer uma plataforma gratuita como o Google Colab, né? Além, claro, da disponibilidade, da facilidade hoje de você desenvolver usar métodos ultra sofisticados como Deep Learning, né? Onde você tem, além de biblioteca como TensorFlow, que é facílima de usar, você tem muito código pronto disponível para muitas aplicações, você tem o Transfer Learning, onde você pode pegar uma rede já pré-treinada e só complementar isso, né, com os seus dados e tudo. Então, ou seja, é um universo fantástico para se fazer pesquisa, né? E é nessa pesquisa que eu acho que a gente se insere, que é essa pesquisa da AI para o bem social. Bom, então vou passar rápido aqui já perdi 5 minutos, vou falar rapidamente sobre o tema dessa apresentação. Esse projeto começou há uns 2 anos atrás, quando nós começamos a discutir, nós já há um tempo estamos dentro do TCU, querendo adquirir expertise para processar imagens de satélite para problemas do controle de forma geral, né? Ou seja, a gente poder não só, havia SIG, né? Havia um sistema de informação gráfica, criar mapas ou ver imagens, mas processar essas imagens, né? Processar as imagens de sensoriamento remoto de forma automatizada, porque o nosso contexto é muito amplo do controle, a gente tem problemas em escala nacional que são muito difíceis de processar ou de analisar manualmente com SIG convencional. Então, isso nos interessa, nós temos um projeto interno que é chamado, uma frente que é chamada Geocontrole, que começou trabalhando problemas como, por exemplo, detecção de erosão no leito de ferrovias e tal. E daí ocorreu o rompimento da barragem de Brumadinho, e daí eu conversando com a equipe da UFMG, que estava na primeira fase, nós vimos uma oportunidade de trabalhar nessa questão das barragens de mineração. Não preciso nem dizer muito, acho que todo mundo conhece o conceito. A barragem de mineração, ela é uma barreira, né, que segura os rejeitos dessas minas, e elas são um problema grave em escala mundial, porque elas são meio que um legado dessas minas, mesmo quando elas são fechadas, elas precisam ainda ser mantidas durante décadas até que esse resíduo seque completamente, né? E qualquer problema, se elas rompem, a forma de construção dela, ela usa o próprio rejeito como barreira, né, que são chamados taludes, e um rompimento disso
causa desastres gigantes, como a gente já viu no Brasil 2 nos últimos anos, né? E mesmo financeiramente, uma barragem dessa que se rompe, o custo é estimado em 500 milhões de dólares, né? O custo disso tudo. Então, esse projeto ainda existe hoje, a gente está trabalhando com a equipe da UFMG, e financiado, tem um patrocínio das Olacefs, né? Que são os TCUs da América Central, da América do Sul e Central, América Latina, e que está patrocinando esse trabalho ainda em cima das barragens. Só que, quando eu fui para Oxford, eu queria ajudar nesse trabalho, mas eu notei que tem um problema uma difícil solução nas barragens, é que elas variam muito, né, em tamanho, em escala, e elas são muito difíceis de visualizar em imagens de baixa resolução, como as gratuitas, que é o que a gente precisa para uma análise a nível Brasil, né? Então, todo o esforço que está sendo feito pela UFMG está conseguindo bons resultados, mas está esbarrando sempre nessa questão da qualidade de dados. Então, eu resolvi fazer esse trabalho expandindo a análise para a mina, porque uma barragem normalmente tem uma mina de superfície por perto, né? E o interessante também disso é que a mina, às vezes, ela ocorre sem barragem. Então, principalmente mina de ouro, né? Várias dessas minas, elas não têm uma grande barragem por perto, mas ela é uma mina também relevante de ser identificada. Então, o problema da mineração no Brasil é crítico, é um problema realmente nacional. Ao mesmo tempo que nós temos 7% do PIB dependente da mineração, né, que é uma atividade econômica importantíssima, gera muito emprego, muitos royalties, só que ela é uma atividade de alto impacto, né? Então, ela, a nível mundial, a nível mundial, a gente sabe que tudo depende da governança, ou seja, a mineração, para dar certo num país, né, e ela, né, precisa dar certo no Brasil, ela precisa de uma governança muito forte, que infelizmente não é o caso no Brasil, né? A gente tem hoje a ANM, que foi a sucessora do DNPM, que é responsável por fiscalizar toda a atividade de mineração, todos os empreendimentos no Brasil. Só que a ANM, ela tem problemas graves, né? Assim, já tanto o TCU, o Ministério Público, todos eles já se debruçaram sobre isso, identificaram problemas graves de falta de pessoal, né, para fazer todo o trabalho que é responsável. Então, o trabalho que nós nos demos por objetivo era isso, né? Era, de alguma forma, estender o trabalho da mineração para, quer dizer, da detecção, do tratamento de imagens, né, para o problema da mineração, usando dados que a gente pudesse obter da ANM, né, das agências que são responsáveis por isso. Bom, a ANM, ela tem um cadastro de barragens, né? Quer dizer, na verdade, a ANM, ela tem uma atividade complicada, porque, além de ser uma coisa gigante, ela é responsável por supervisionar ou por fazer toda a parte de cadastramento dos pedidos de lavra, né? Todo pedido de lavra é registrado por eles, mas depois ele tem que ser analisado por uma série de aspectos, né? Legais, ambientais, né? Fundiários e tudo mais. E isso demora muito tempo, e o que acontece é que esses pedidos ficam lá estocados por longos anos, parados, né, com aquele pedido, e aquilo causa um monte de problemas. A questão das barragens também é um problemão, ela também é responsável por registrar as barragens de rejeito de minério, ela manda essa informação para a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, que junta com outras barragens que não são de rejeito de minério e publica isso. Então, nós pegamos esse dado, né, do Cadastro Geral de Barragens, separamos as que eram de rejeito de minério para identificar onde eram as minas, porque a ANM não tem, até onde eu saiba, ela tem um SIG-MINE, que é um sistema georreferenciado que publica os pedidos de lavra, né? Onde que houve pedidos para minerar, mas ela não diz onde estão as minas, quais deles estão funcionando, e muitos desses pedidos não estão em funcionamento, né? Se você olhar o estado de Minas Gerais, ele é totalmente coberto por pedidos de lavra, sendo que só alguns desses locais estão sendo realmente explorados. Então, não existe um cadastro de minas no Brasil. E, então, nós pegamos o cadastro de barragens para identificar, né, olhando lá, fazendo uma inspeção. Esse próprio cadastro é cheio de problemas, tem muita barragem lá que já não existe, ou é um ponto totalmente fora daquilo que ele deveria ter, e que
a gente teve que pegar essa base, ou inclusive a UFMG fez também uma publicação, fez um tratamento, limpou esses dados das minas e gerou um cadastro de barragens mais bem organizado. Então, esse problema da ANM, a gente já estava esperando, ou seja, por trás a gente sabia que ao analisar isso, a gente ia encontrar muitos problemas. Esse é um grande subproduto do projeto, é ser capaz de identificar aonde existem minas que estão realmente em operação e que não têm, ou estão numa situação intermediária sem autorização da ANM, ou realmente não tem pedido nenhum, né? Então, porque isso tem uma série, além dos problemas ambientais, tem a questão de arrecadação também, né? A subdeclaração dessas lavras, também é um problema que já foi identificado pelo TCU, ele admite que provavelmente o Brasil receba ou recolha metade só dos royalties que o Estado tem direito, né? O que é um problemão para muitos estados. A gente tem situações críticas, como teve uma publicação do Globo, do G1, que disse que Roraima, por exemplo, ele tem como segundo maior produto de exportação no PIB deles, ouro, sendo que eles não têm nenhuma lavra autorizada em Roraima, né? Então, para vocês verem o tamanho que esse problema é, né, tanto ambiental, ecológico, também de áreas de proteção e também na questão de recolhimento, tá certo? Então, essa questão da mineração ilegal, ela é um problema gigante e, por isso, nós resolvemos focar em dois, embora o método tenha sido desenvolvido para poder ser usado no território como um todo, mas como prova de conceito, eu tentei focar em dois focos, né, em duas situações bem típicas de mineração ilegal, assim, em Minas Gerais, num polígono em torno de Minas Gerais, onde a gente tem o problema crítico das barragens, né, onde já romperam, e também um grande número de minas concentradas em pouco lugar, onde pode provavelmente ter problemas de evasão, né, de subdeclaração, e o problema da mineração ilegal mesmo, que ocorre em larga escala no norte do país. Então, tem muitas denúncias, estão ocorrendo na mídia o tempo todo, denúncias de atividade minerária ilegal em terras indígenas, né? Que é um problema, porque é muito mais fácil para o garimpeiro ilegal ele entrar na terra indígena, porque não é terra de ninguém, a princípio, né? Ele acha que, né, não é terra de ninguém e que o índio não tem como reagir, então ele vai lá, entra e faz aquele estrago. Então, aqui a gente tem muitos casos documentados, né, de áreas enormes sendo desmatadas por esses garimpeiros ilegais dentro de reservas indígenas, tá certo? Bom, mas a questão é assim, além disso, além de identificar a mina nas imagens de satélite, a gente tinha também o segundo objetivo, que é identificar o tipo de atividade que tem lá, né? Nem toda mina ela é perigosa, né? Tem minas só para extração de areia, pedra, né, para construção e tudo. Outras realmente extraem materiais muito poluentes, como níquel e tudo, e que, então, seria interessante, depois de identificar esses focos, fazer uma segunda análise mais de perto para tentar identificar o impacto ambiental ou o tipo de mina que é, né? Então, esses são esses objetivos científicos do trabalho. Ele é um problema ele é relevante cientificamente, não porque a gente vai usar um método muito sofisticado, mas porque a gente vai trabalhar numa escala gigantesca que é o país, em cima só de recursos gratuitos, ou seja, imagens de satélite gratuitas, disponibilizadas num ambiente de nuvem gratuito, desenvolvendo código aberto para poder compartilhar isso para quem quiser. E também com esse desafio da gente estar trabalhando numa região com alta cobertura de nuvens, né? Quer dizer, estou falando principalmente o norte do país, aquela análise lá, a gente tem esse problema grave de cobertura de nuvens quase o ano todo. E as minas e barragens, elas são muito atípicas como foco de análise de visão computacional, porque eles mudam muito, não tem um contorno muito claro, não tem tamanho muito claro, forma, cor, né? Ele é um problema muito diferente do que se vê de forma geral em visão computacional, tá certo? Então, o objetivo era isso, era explorar machine learning em cima desses recursos gratuitos. Eu fiz todo o trabalho de processamento de imagens no Google Earth Engine, sem praticamente tirar nada de lá do ambiente Google, todo o processamento em cima dessas coleções via script, extraindo e processando as imagens
para gerar não só os exemplos para treinar a rede neural, a partir dos pontos que a gente identificou das barragens com as minas ao redor, quanto a parte de análise de teste, onde peguei grandes polígonos e rodei o algoritmo para identificar as minas, né? Então, usei o TensorFlow, o Keras TensorFlow, tá certo? E em cima do Colab, fantástico, resolve muito bem o problema com GPU, TPU e tudo mais, tá certo? Então, a solução, ela exigiu uma série de etapas, né? Primeiro, criar a base de coordenadas limpas de onde realmente tinham minas, depois, com essas coordenadas, extrair imagens de satélite e limpar essas imagens, né? A gente fez um script que pega uma pilha de imagens de um período mais longo, tipo 2 anos, é um processamento que se faz, por exemplo, também para a área ambiental e tudo, né? O mapa biomas, nós aprendemos a fazer isso com eles, no qual eles processam todas as imagens de um ano e geram uma imagem limpa do Brasil. A gente usou o mesmo tipo de script. Depois, o treinamento de uma rede neural profunda para identificar as minas e uma segunda para, a partir do foco, do ponto onde se identificou uma mina, classificar se é uma mina de alto risco ou, né, risco moderado, ou se nem é uma mina, tá certo? Então, isso aqui é mais ou menos a distribuição dos pontos que nós tínhamos de minas, né, ao redor do Brasil, e a partir da base da ANM, e aqui os polígonos que nós usamos para fazer a validação. Esse no Pará, pegando a reserva de Caiapó, e ali a região em torno de Belo Horizonte, onde tinha, inclusive, as barragens. Aqui a gente tem mais ou menos como é que foram criadas, né, esse processamento, pré-processamento das imagens. São imagens com 12 bandas espectrais, então é muito diferente da imagem RGB que se usa no Deep Learning normal, né? Isso já é um outro desafio, porque não dá para usar Transfer Learning, por exemplo, né? Porque o Transfer Learning, as redes treinadas, elas funcionam só para imagens RGB. E fizemos essa retirada para treinar extratos de 2 por 2 quilômetros para treinar a rede de detecção e depois extratos de 200 por 200 para treinar a rede de identificação de risco, tá certo? E veja que isso é um problema, como eu falei, que não se encaixa nos algoritmos ou nas práticas típicas de visão computacional. Em visão computacional, a gente trabalhou com classificação, no qual você quer olhar a imagem e ela ter um objeto, né, que você quer classificar, a detecção de objetos que pode identificar vários objetos numa cena e marcar polígonos onde eles estão, né, isso quer identificar qual é o objeto e aonde ele está, e a segmentação semântica que reconhece pixel a pixel qual a classe dele. No nosso caso, não é nada disso, porque às vezes uma imagem por 2 quilômetros não pega a mina inteira, às vezes a mina é maior do que isso, às vezes ela é bem menor e ela muda muito de padrão e tudo mais. E a única coisa que a gente quer é, então, identificar aonde é que encontro padrões, mesmo que eu tenha vários indícios para uma mesma mina, aquele apontou, aqui tem cara de mina, aqui tem cara de mina, né? E daí, lá longe, ele também tem outra, também me resolve. Então, eu quero algo posicional, que não precisa ser segmentação de imagem, mas eu não quero tratar uma imagem inteira e nem um objeto inteiro necessariamente. Então, a gente usou uma rede neural convolucional, que é o que tem de melhor atualmente agora, né? Não tenho tempo para explicar essa arquitetura, mas a gente usou uma variação disso, que se adaptou muito bem ao nosso problema, que é a rede neural Fully Convolutional Neural Networks, que ela tira a última camada, que normalmente é a camada que totalmente conectada, que dá aquela última resposta discreta, né? É isso, né? Essa é a classe. A gente coloca na última camada só uma camada convolucional normal que dá um feature map. E esse feature map, que o feature map eu encontrei isso, isso, isso aqui. Então, esse feature map, na verdade, que é a saída, ele consegue processar uma imagem de uma vez. Você pode treinar com patches de 2 quilômetros e depois jogar para ele uma imagem de 50 por 50 quilômetros e se a GPU aguentar, ele vai fazer um feature map disso e identificar onde ele encontrou esses padrões de mina, né? Então, você não tem que ficar rodando, fazendo janelas flutuantes, que é outra estratégia que se faz com grandes imagens, que é muito custosa, que você fica correndo a janela, identificando onde estão os objetos. Então, ficou uma rede muito
fácil de treinar e muito útil na hora também de aplicar. Então, ela tem uma rede, ela tem 5 camadas convolucionais, não tem a totalmente conectada, né? E o treinamento dela, a gente chegou a quase 97% de acerto. A gente usou regularização também, dropout, né? A segunda rede é uma rede menorzinha que só faz só a detecção numa pequena... Ele também é uma rede totalmente conectada, né? Totalmente convolucional, mas ela é menorzinha porque ela é treinada com imagens menores, tá certo? Então, esse é mais ou menos o resultado. Quando você aplica numa grande área, você vai ver isso, você vai ver um mapa de onde estão teus indícios, tá certo? Então, depois você tem que fazer meio que uma inspeção visual. Realmente, ele é um método que, até o ponto onde ele está hoje, ele tem muito falso positivo, né? E eu vou mostrar algumas situações. Então, você tem meio depois desse mapão com todos esses indícios, dá uma olhada. Normalmente, esses indícios são agrupados, porque numa mesma grande mina vão aparecer muitos desses indícios, né? Você só vai lá e dá uma olhada neles se realmente são minas ou não são, né? Então, nós aplicamos em Minas Gerais, numa área de 67 mil quilômetros quadrados, no Pará, numa área de 170 mil quilômetros quadrados, né? E na saída a gente exporta o resultado para um CSV ou um KML. O KML você já pode já imediatamente ver no Google Earth, nem precisa de um SIG, né, para olhar, você já olha os indícios, plota no seu Google Earth aonde é que ele encontrou as minas e pode fazer uma inspeção, né? No QGIS também você pode importar também como uma camada e um shape e olhar aonde que ele encontrou as minas. Então, o método funcionou bem, assim, a quantidade de falsos positivos na aplicação real, que era de esperar, né, ela é maior porque tem muitas situações inesperadas, leitos de rio, por exemplo, que parecem, que têm as características que tem uma mina, tem também outras barragens de irrigação que também aparecem como minas, tá certo? Mas nessa inspeção, a gente encontrou uma série de coisas interessantes. Só naquele polígono lá em Minas, encontrei pelo menos 154 minas, das quais 63 não tinham nenhum tipo de concessão de lavra, né? Isso ao redor de BH. E no Pará, encontramos 200 minas, a maioria sem nenhuma concessão e diversas delas dentro de áreas de proteção e reservas indígenas, né? E o interessante é que você encontra, como a gente usa imagens razoavelmente atuais, que a gente consegue limpar, são indícios que você não veria no Google Earth, né? Então, no Google Earth, como eles, para a área ali da Amazônia, por falta de imagem e também por falta de uso, eles não atualizam muito frequentemente as imagens. Você vai ter imagens em lugares como esse aqui, onde você olha o Google Earth, é pura floresta, você vê que tem indício, você baixa as imagens mais atuais do Sentinel e você vê que tem realmente mina lá embaixo. Mas não é uma imagem que você conseguiria ver facilmente num GIS, porque são imagens de processamento muito pesado, né? Isso também a gente pode, numa interfacezinha, a gente combina isso com outras bases, por exemplo, o CAR, daí você consegue ver, por exemplo, se ele não tem uma lavra, né, uma concessão de lavra, quem é o proprietário da terra que está lá, né, que está deixando a mina acontecer, dá para combinar com bases da Agência Nacional de Águas e também com o SIGMINE dá pelo menos para ver se tinha um pedido de lavra lá e de quem é, né, esse pedido, e ver a situação da lavra, tá, ok? Então, esse trabalho todo a gente... o conteúdo está disponibilizado no GitHub como código aberto para quem quiser usar e o relato está publicado num pré-print ainda, que está sob análise numa revista científica e pode ser acessado aqui, tá, ok? Então é isso, o trabalho foi um exercício principalmente de pesquisa acadêmica, mas com essa pegada de pesquisa voltada com um problema para o controle, né? E para o bem social, para essa comunidade, né, que agora falta, a gente precisa ver se é útil realmente para os órgãos de controle, se o TCU tem interesse ou consegue usar isso. Estamos também numa conversa com a PF, que está muito interessada no problema do ouro, né, da mineração ilegal do ouro, que é uma questão que eles estão trabalhando nesse momento. Então é isso, desculpa eu ter me excedido no tempo. Ótimo, Remis. Parabéns pelo trabalho. Excelente trabalho. A gente está... O próximo participante está chegando ainda. A gente vai fazer algumas perguntas, pode ser? Enquanto pode isso. Ser, pode ser. A pergunta que o Eric fez
se foi possível validar a confiabilidade do algoritmo em larga escala para identificar minas já conhecidas e catalogadas, seja no Brasil ou em outro país, mas pelo que eu vi você focou mais aqui no Brasil, né? E a minha pergunta também, complementando, assim, só para a gente ter uma ideia, das minas que foram identificadas pelo algoritmo, qual o percentual que são legalizadas e qual o percentual que não é? Você conseguiu validar alguma coisa nesse sentido? Então, como a gente usou a base, tudo que eu tinha de coordenadas confiáveis das minas, né, eu usei na base, na combinação de treinamento e teste, né? A gente fez aquele treinamento em folds, né? Que você usa, pega toda a base e vai pegando um pedaço para treinar, um pedaço para testar e tal. Então, esse 96% é o índice de acerto em cima das bases das minas conhecidas. Então, ele realmente detecta praticamente tudo. Agora, com relação às não conhecidas, a questão agora é assim, realmente, pela inspeção, como eu mostrei, ele tem por volta de uns 20% de falsos negativos, né? Ele aponta muito para essas situações que são locais, né, que parecem minas, mas são só reservatórios de água ou coisas assim, né? Então, ele tem realmente por volta de 20% de falsos positivos nisso aqui. E dessas que ele detecta, que a gente confirma, varia muito a região do país onde ele tem outorga. Então, essa é uma questão que a gente, inclusive, eu acho que interessa a nós, órgãos de controle, com relação a isso, porque a ANM ela tem uma situação crônica, que é que ela tem, hoje em dia, o garimpeiro, ele pode pegar e fazer um pedido, ele, teoricamente, quando ele entra com o pedido da lavra, ele não recebe um pedido para minerar, ele recebe um pedido de pesquisa. Ó, você pode pesquisar. E essa pesquisa, ela é limitada do que ele pode extrair lá, a área que ele pode, né, abrir e o tanto de material que ele pode extrair. Mas só que como a ANM ela demora anos para responder o pedido definitivo, em alguns casos ela não responde mesmo, assim, porque tem problemas legais que ainda não estão legalmente bem definidos. O Congresso está discutindo, inclusive, com relação à mineração em terras indígenas agora, né? Tem um projeto de lei lá que tenta legalizar isso, porque a Constituição ela diz que o minério que está no subsolo, ele é do Estado, e ele não é do proprietário da terra. Então, teoricamente, você pode pedir uma autorização de lavra numa terra de outra pessoa, né? Desde que você compense ele de alguma forma, né? Agora, o problema é, se eu posso pedir de outra pessoa, então eu posso pedir do Estado também, eu posso pedir do índio também, né? Eu também posso entrar na reserva indígena, ou eu posso entrar numa unidade de conservação, porque eles, teoricamente, eu posso pedir a lavra lá. Então, a ANM até ela está nem se eximindo disso, esperando essa decisão do Congresso, e ela não disse nem sim nem não. Então, o que acontece é que tem milhares dessas minas onde você tem sim um pedido de pesquisa, mas eles já estão extraindo minério há muitos anos, né? Outros nem têm, assim, tem algumas dentro mesmo de reserva indígena que realmente não tem nada por perto, mas nenhum pedido. Mas também a falta da fiscalização que não vai lá, né? Então, o problema é esse. Assim, no Pará, do que eu identifiquei, 70% não tem autorização mesmo oficial de Minas. 70%, 80% não tem autorização. Em Minas Gerais é bem menos, né? Legal, legal, Remes. Eu vou te fazer outra pergunta também, enquanto o Pedro está chegando. Pelo que você falou, as imagens são gratuitas, vieram do Google Earth, né? É simples obter essas imagens, assim, há limite do que pode ser baixado, a quantidade de dados que é baixado? A questão é que a gente não baixa, né? Porque o que você faz, isso que é legal, é que você vai processar no Google Earth Engine, você vai escrever um script onde você diz assim, olha, eu quero essa janela de tempo e eu quero essa janela, e eu quero esse polígono. Eu quero que você me processe isso e você gere e faça esse filtro. Daí você tem uma série de filtros que você pode passar. Por exemplo, a gente faz um filtro onde você pega todas as imagens que ele conseguir pegar ele forma como se fosse uma pilha de recortes da imagem de satélite naquele período, e daí ele pega pixel por pixel e processa e fala assim, eu quero a mediana desse pixel sem nuvem, ou seja, descarta os pixels com nuvem e me dá a mediana do resto. Então, o que ele dá para você no final é um raster limpinho. Então, o que você precisa fazer com esse raster?
você precisa desse raster, jogar ele só no seu Google Drive e processar ele do seu Colab. Você nunca precisa baixar para o seu computador, né? Você simplesmente processa e diz salva no Google Drive. Então, para você, fica transparente. Ele vai lá, processa, pode demorar um dia inteiro para ele processar, se forem muitos exemplares. Você joga no seu Google Drive, baixou, você vai lá no seu Colab, você aponta para as suas imagens, seus TIFFs, processa o treinamento. Então, você nunca tem que baixar nada. Né? Fica tudo fácil de processar, fácil de atualizar. Esse que é o legal. Bacana, bacana todo mundo saber disso. Ótimo, Remis. Muito obrigado, viu? Remis, se você tivesse acesso a imagens potencialmente melhores, como aquelas da Digital Globe, que tem uma resolução maior, mas não tem necessariamente uma abertura espectral maior, isso permitiria melhorar ainda a capacidade de detecção e reduzir os falsos positivos? Qual é o seu limitante agora? Não, com certeza melhoraria bastante. Agora, eu acho, a gente está discutindo isso agora com a Polícia Federal, inclusive, porque eles querem fazer a análise deles mais fina, né? Identificar a mina de ouro no meio da floresta e tal. Mas o que eu faria, assim, eu acho que essa abordagem de usar as imagens do Sentinel, ela é interessante pela cobertura, né? Quer dizer, a constelação, as imagens do Sentinel, elas têm realmente uma cobertura temporal e espacial muito boa, e elas são mais fáceis, porque todas as coleções já estão internalizadas no Google Earth Engine, então você processa elas de forma muito fácil, né? Então, nesse momento, é mais fácil processá-las e gerar as amostras de treinamento com elas do que seria com uma imagem de alta resolução, porque seriam muito maiores os arquivos e exigiriam uma infraestrutura para processar, porque acho que não daria para usar lá. Acho que você não pode pegar a imagem proprietária e subir lá no Google Earth Engine, né? Ele só imagem gratuita, coleções gratuitas que estão lá. Então, esse é um impedimento. Agora, uma discussão que nós estamos tendo com a Planet, com esse contrato que eles fizeram, né, com a Planet, que eles vão ter ampla disponibilidade de imagem, é fazer um primeiro modelo em cima do Sentinel, nessas imagens de baixa resolução, se identifica as regiões potenciais com minas, e só nelas você faz o recorte das imagens de alta resolução e processa, né? Um segundo modelo para imagens de alta resolução, só processado em pedaços menores e amostras menores, né? Daí eu acho que é viável. Você não tem que pegar, porque realmente o problema de você pegar um grande território, todas as imagens, e fazer esse processamento, né, criar esse grande raster limpo, né, ele é muito pesado mesmo. É um negócio que realmente tem que ser feito numa infraestrutura especial, né? Uhum. Remis, eu queria só dar uma dica aqui para os nossos colegas que estão assistindo pelo YouTube. Eu sei que você não é geógrafo de formação, você é da computação. E você se interessou por imagem de satélite no início do projeto de geocontrole, ou seja, uns 4, 5 anos atrás, né? Se você fazer uma síntese de como é que você daria uma indicação para novato que quer entrar nessa área, de dar uma acelerada na sua formação e não fazer os erros e os caminhos assim subotimizados que você fez no seu próprio percurso e já dá a melhor trilha para os novatos? Tá. Então, na verdade, assim, a gente até, no nosso curso de especialização aqui, eu tentei dar uma disciplina sobre isso, a gente deu uma disciplina sobre isso, não sei o que a Velázio achou dela, mas tem uma série de produtos bem fáceis de você colher com o gel. Tem softwares livres, abertos, como o QGIS, que você pode baixar no seu computador e que ele é muito interessante. Então, uma vez que você entende o funcionamento de um GIS, aquela coisa de você criar essa visão em camadas, né? E você vai criando aquela sua visão temática, criando mapas, juntando a imagem de satélite, né, o seu base map, com outras imagens vetoriais ou dados vetoriais, vai construindo, é muito interessante e é muito fácil. Várias das nossas bases de dados que a gente tem, elas são georreferenciadas ou georreferenciáveis. É possível fazer isso, né? Você pegar pelo endereço, encontrar coordenada e tal. Então, uma série de questões de interesse nosso, do governo de forma geral, elas podem ser analisadas pela perspectiva geográfica, né? Distribuição de políticas públicas e tudo. E é de fácil acesso. Você aprender um QGIS básico
e, né, fazendo até um tutorial pela internet e tudo, e aprendendo a trazer essa imagem georreferenciada, porque a gente usa, embora tenha toda uma coisa complicada por trás, né, que são todos os sistemas de coordenada e tudo, que daí, né, exige, se você for realmente pegar e juntar dados de vários, gerados em várias bases em sistemas de coordenadas diferentes, e você tiver que entender tudo aquilo, você pode ter problema. Mas hoje em dia, todos esses, o próprio QGIS, né, o ArcGIS e todo, eles já têm já embutido ferramentas para facilitar a tua vida. Quer dizer, onde ele vai lá e já converte a coordenada para ficar todas no mesmo sistema. Você não tem que ficar você trabalhando naquele detalhe matemático dos sistemas de coordenada. Você simplesmente tem latitude e longitude, você plota isso, você coloca isso no seu mapa e vai construindo aquelas visualizações. Tem um segundo nível, que é algo mais complicado, que é o processamento do raster mesmo, né? Então, isso de você pegar a imagem de sensoriamento remoto e você processar, ela daí já exige ferramental mais específico, porque uma imagem de satélite não é uma imagem multiespectral, ela não é igual ao que a gente está acostumado com RGB, né? Ela tem todas aquelas bandas espectrais e a maioria das extrações interessantes que você pode fazer é via a combinação dessas bandas. Então, daí sim ela tem todo um conjunto de métodos e técnicas específicas para processamento do raster, que daí já é um segundo nível de compreensão. Mas esse primeiro, de você usar um QGIS básico para construir mapas temáticos, para visualizar, e, por exemplo, até o próprio Google Earth Engine, né? O Google Earth, na verdade, Google Earth Pro, você pegar um KML, você pegar uns dados e mostrar e fazer análises espaciais naquilo lá, é muito interessante, muito fácil de usar. Então, eu incentivo bastante que nós, da área de controle, e o GeoControle está aí para isso, né, estimular a criação da cultura do uso espacial pelo TCU e pelos órgãos de controle. Legal, Remit. Bacana. A gente vai encerrar por aqui. A gente agradece a todos, tá? Todos os palestrantes, todos os participantes que nos acompanharam pelo YouTube. E amanhã a gente volta às 9 da manhã. É isso, pessoal. Até amanhã.